A língua brasileira de sinais possui alguns recursos. O principal recurso que ela possui é o que nós podemos chamar de sucessão de imagens. Sempre que nós tentarmos nos expressar na língua de sinais, nós temos que imaginar a cena que ocorreu, como ela ocorreu. É muito importante nós informarmos primeiramente em que tempo a cena ocorre, se é no passado, se é no presente ou se é no futuro. Também é muito importante informarmos o local. Qual é o local da cena? Depois, sim, nós podemos informar os objetos ou os personagens envolvidos e aí começar a descrever as ações, as interações entre esses objetos e personagens. É muito importante analisarmos sempre a cena, nunca as palavras. Por exemplo, se nós olhássemos apenas as palavras, essa frase, no futuro Jeová acabará com a morte, então eu poderia ver Jeová ou no futuro. Então, primeiro, no futuro, ok. Jeová acabará com a morte. Muito bem. Se eu for representar cada um desses sinais, então, no futuro, esse sinal, Jeová acabará, então, sinal de acabar. E sinal de morte, com a morte. Ok. Mas veja só, se eu fizer assim, se eu fizer essa frase da forma como eu fiz agora, assim, no futuro, Jeová acabar e morte, o surdo vai entender que no futuro Jeová ele vai acabar, ele vai morrer. Veja que diferença então. Ao tentar colocar os sinais diretamente ligados à língua portuguesa, eu acabo causando um erro de comunicação grave. Ao querer dizer que Jeová vai acabar com a morte, eu acabo dizendo para o surdo que Jeová vai morrer. Então, nós temos que sempre esquecer das palavras e sempre pensar nas cenas. Então imagine, no futuro, Jeová acabando com a morte, como seria a cena? Nós poderíamos dizer que Jeová abençoaria as pessoas e elas não morreriam mais. Não seria assim? Imagine, então Jeová ele olhando para as pessoas, jogando o seu poder, e assim elas não morreriam mais. Isso aconteceria na realidade. Então, se eu quisesse me expressar dessa forma, se eu quisesse falar essa frase para o surdo, eu teria que imaginar a cena e descrever a cena como ela aconteceria. Um outro recurso do idioma trata-se da expressão corporal. O surdo utiliza de maneira muito forte a expressão do corpo e do rosto para se comunicar, diferente dos ouvintes, que colocam a expressão na voz. Por exemplo, é tão importante a expressão que alguns sinais, sem a expressão, perdem totalmente o seu significado. Vou dar um exemplo. Este sinal aqui. Sem expressão, ele não significa nada. Porém, se eu fizer assim, isso significa uma festa de aniversário. Agora, se eu mudar a expressão e fizer assim, ó, já é uma pessoa orgulhosa, soberba, né? Pela expressão já se percebe, né? Então veja, o movimento, as mãos são os mesmos, porém o que determinou a diferença entre o significado foi a expressão facial. Outro exemplo, esse sinal aqui. Sem expressão, ele não significa nada. Mas, se eu fizer assim,
Então, já significa bravo, uma pessoa furiosa, né? Se eu fizer assim, não combina, o surdo não vai entender. O que ele quis dizer com isso? Nada. Então, mais um sinal onde a expressão é fundamental. Também, um outro sinal que serviria como exemplo é esse. Se eu fizer apenas assim, não fica claro o que eu estou querendo dizer. Eu posso estar empurrando alguma coisa que estava aqui, eu posso estar espantando um mosquito que passou, mas, na verdade, se eu fizer assim, olha, já muda um pouco, né? Então, eu estou rejeitando, eu não quero aquilo. Então, o corpo vem para trás, né? O corpo se afasta daquilo, o rosto demonstra uma aversão àquilo. Aí sim, fica a rejeição. Se algo daquele lado eu quero rejeitar, então se for desse lado, veja, é muito importante a expressão corporal. Um outro recurso do idioma é a representação. O que é isso? Indica que quando eu faço o sinal de um personagem, eu na verdade não estou falando a palavra ou o nome daquele personagem, mas estou representando o personagem. Por exemplo, se eu fizer um sinal de filho, naquele instante eu estou representando um filho. Se eu fizer o sinal de pai, nesse momento eu represento um pai. Se eu fizer o sinal de Jesus, nesse momento eu passo a representar Jesus. Daí em diante, tudo o que eu fizer seria como se Jesus estivesse fazendo. Não é a palavra Jesus. Bom, isso também ocorre quando eu aponto. Por exemplo, se eu apontar para você, então eu passei a representar você. Quando eu faço assim, eu represento você. Tudo que eu fizer dali em diante seria você fazendo. Por exemplo, eu vou fazer você estudando a Bíblia. Então, eu aponto para você, desenho uma Bíblia aqui e passo a estudar, passo a ler a Bíblia, que está aqui. Então, quem está fazendo isso? Você. Porque ao apontar para você, eu representei você. Se eu começar a me comunicar e não apontar para nada, nem fizer nenhum sinal de um personagem, eu represento uma pessoa qualquer. Se eu fizer apenas assim, eu estou representando uma pessoa qualquer lendo a Bíblia. Porém, se eu fizer assim, apontar para mim, então eu passo a representar eu mesmo. Eu digo então, quando eu faço assim, eu estou querendo dizer que o que será feito dali em diante, eu mesmo estou fazendo. Então, representei eu lendo a Bíblia. Você lendo a Bíblia. Então, a representação é muito simples. Basta fazer o sinal de um personagem e representá-lo. Um outro exemplo, quando eu faço assim, sinal de coelho, na verdade, isso não é a palavra coelho. Eu vejo, eu coloquei duas orelhas parecidas com a de um coelho na minha cabeça. Então, eu transformei a minha imagem parecida com a de um coelho. É por isso que isso é um coelho. Mas isso, na verdade, é uma imagem, uma representação. Quando eu faço assim, eu passei a representar um coelho. Também, quando eu aponto. Então, quando eu aponto para alguma coisa, para alguém, eu passo a representar aquilo. Outro recurso do idioma é o posicionamento direto. Bom, posicionar alguma coisa é colocar algo em um determinado lugar. Direto
é fazer isso de forma direta, de forma imediata. Como seria isso? Por exemplo, ao fazer assim, eu represento um filho. Estou representando um filho. Aí aponto. Quando eu fiz isso, eu joguei o filho ali. Então, eu estou dizendo, o filho está ali. Então, representei o filho e joguei ali. Também poderia fazer assim, primeiro aponto, não tem nada lá. Aí eu falo, olha, tem um filho ali. Então, eu posso fazer assim. Posso colocar um pai ali. Então, o pai ali. O filho está ali. Nesse momento, eu fiz um posicionamento direto. Se eu fizer apenas isso, eu passo a representar o filho. Ao apontar ali, eu joguei ele ali. Eu posso, por exemplo, utilizar o posicionamento direto junto com a representação. Veja, eu posso fazer assim. Joguei o filho ali. Joguei o pai ali. Então, eu tenho o pai aqui e um filho ali daquele lado. Agora, eu posso apontar. Ao apontar para o pai, eu passo a representar o pai. Então, aponto o pai, faço ele lendo a Bíblia. Veja só. Posso apontar para o filho, assumir a identidade do filho. Então, passo a representar o filho e posso ler a Bíblia. Ok? Veja como é fácil. Quando eu aponto, eu represento. Lembra? Eu aponto para você, represento você. Aponto para mim, represento a mim mesmo. Aponto para alguém que eu posicionei, passo então a representar aquele personagem. Um outro recurso do idioma é a direção das ações. Toda ação na língua de sinais possui uma direção, visto que é um idioma totalmente de imagens, ligado a cenas, ligado a posicionamento, como nós já vimos. Veja só, por exemplo, essa ação indica alguém ajudando alguém. Quando eu faço assim, indica que eu estou ajudando você. Se eu fizer assim, eu estou pedindo sua ajuda. Veja, eu fiz uma cara de interrogação, né? Então, eu estou pedindo. Se eu fizer assim, você está me ajudando. Vamos ver mais um pouco. Olha, eu posso representar um filho, então agora eu sou um filho. Posicionei ele ali. Posso representar um pai, posicioná-lo ali. Agora, eu posso novamente representar o pai. Então, ao apontar, eu represento o pai. Aí o pai faz assim. O que significa que o pai está ajudando quem está ali, naquela posição. E quem estava lá? O filho. Eu posso também fazer assim. Veja só, representei um filho, coloquei ele ali, representei o pai, então agora eu sou o pai. E o pai passa a ajudar quem está ali, o filho. Veja, eu posso inverter os personagens, dessa forma também. Olhem só. Represento o pai, joguei ele ali. Represento o filho. E agora, o filho passa a ser ajudado por quem está ali. Quem está ali? O pai. Então o pai passa a ajudar o filho. Veja, se eu fizer assim, ou se eu fizer assim, é a mesma coisa. Viram? Então, existe uma direção para cada ação. Existem, porém, alguns sinais que não possuem um movimento tão claro assim, não dá para fazer uma direção. Por exemplo, esse sinal que representa alguém amando. Então, esse sinal, não existe um movimento, ele está colado no peito. Como então fazer
a direção, o direcionamento. Basta apontar depois. Por exemplo, novamente, um filho sendo colocado ali. Agora um pai amando ele, amando o filho que está ali. Se eu fizer está errado, o filho está lá, não está ali, não é? Então existe uma diferença muito grande na posição, e aí sim, para posicionar esse tipo de sinal, basta apontar depois. Uma outra forma de direcionar esse tipo de sinal é com os olhos. Eu posso fazer assim. Veja, ao olhar para o filho e fazer o sinal de amar, eu estou amando aquele personagem que está ali, naquela direção que eu estou olhando. Eu posso, por exemplo, fazer assim. Supondo que Jeová esteja em cima, representa alguém amando Jeová. Um outro recurso do idioma, também importante, é o posicionamento indireto. Ele é parecido com o direto. Posicionamento direto, lembram? É simplesmente quando eu faço um personagem e aponto. Então, se eu fizer assim, representa um filho, apontando, eu joguei, eu posicionei o personagem ali. Então, o filho está ali, o pai ali. Muito bem. Agora, como funcionaria o posicionamento indireto? Vou dar um exemplo. Esse sinal, então, eu passo a representar um filho. Filho, não? Então, filho. Agora, passo a representar o pai. Bom, eu sou o pai agora. Cadê o filho? Eu não disse, não posicionei ele no espaço. Agora, eu vou indicar o pai ajudando o filho. Então, eu faço um movimento de ajuda naquela direção. Percebam? Representa um filho, agora um pai. Cadê o filho? Não sei ainda. Faço esse movimento. Aonde estava o filho? Então se subentende que o filho está ali. Então, através da direção do movimento, da direção da ação, eu posicionei de forma indireta o personagem filho. Poderia fazer assim. O filho está ali agora. Então, veja, o filho foi colocado ali. Então, este é o posicionamento indireto. Na verdade, esse tipo de posicionamento é o mais utilizado pelos surdos. Os surdos não costumam ficar apontando muito. Nós fazemos isso mais nos discursos, para ficar bem claro onde estão os personagens. Fica mais claro, mas é menos utilizado. Um outro recurso muito utilizado do idioma chama-se encenação. Ele ocorre quando a pessoa que está narrando, que está falando, ela deixa de olhar para quem ela está falando e passa a olhar para o lado ou para o outro, fazendo um leve deslocamento do tronco para um lado ou para o outro. Quando é feito isso, indica que eu não estou mais falando com vocês, mas sim estou representando uma cena, como ela ocorreu. E quando vocês assistem, vocês estão assistindo o que aconteceu, assistindo aquela cena. Por exemplo, filho, então joguei o filho ali. Agora vou representar o pai. Vou então, representando o pai, conversar com o filho, perguntando se ele estudou a Bíblia hoje. Veja, eu apenas virei o tronco e passei a dialogar com o personagem. Enquanto eu represento o pai, o filho está ali. Bom, nesse momento, se o filho quiser responder, se o filho respondeu e eu quiser representar isso, eu não preciso falar, então o filho respondeu. Não, isso é língua portuguesa. Para representar o filho, falando com o pai, basta eu deslocar o tronco para o lado
oposto. Quando eu faço assim, eu represento o filho e o pai está ali. Então o filho poderia responder, respondendo que estudou de maneira profunda. Veja então novamente, olha só. Veja, apenas deslocando o tronco, eu mudo de personagem. Isso é um recurso muito utilizado no idioma. Um outro recurso do idioma é a ordem cronológica. Como a língua de sinais representa cenas, as cenas ocorrem em ordem cronológica. Então, ao contar uma cena, ao representar uma cena, devemos fazer em ordem cronológica. Por exemplo, se eu disser, Jeová se alegra quando você estuda a Bíblia. Então, na língua portuguesa, a frase começou com Jeová se alegrando. Jeová se alegra quando você estuda a Bíblia. Porém, se nós formos imaginar a cena que ocorreu, como aconteceu? Primeiro, a pessoa pegou uma Bíblia, começou a ler, a estudar. Jeová então viu o que estava acontecendo e passou a ficar satisfeito, passou a ficar alegre. Esta é a cena que ocorreu. Então vamos desenhar a cena, veja. Peguei uma Bíblia, uma pessoa qualquer, está lendo a Bíblia, estudando. Represento Jeová. Ele olha lá de cima e vê a pessoa estudando, viu aquela cena, passou a ficar satisfeito. Veja, é muito interessante. Se eu quiser falar que a pessoa, quiser falar você estuda a Bíblia, então eu passo a representar a pessoa, passei a representar você. Fiz você, peguei uma Bíblia, fiz você estudando e lendo a Bíblia. Jeová agora olhou para você, viu e ficou satisfeito, ficou feliz. Então, toda cena que nós formos representar deve ser em ordem cronológica. Quando lermos uma frase na língua portuguesa ou várias frases, não devemos nos importar como está a ordem da língua portuguesa, não importa. O mais importante é ler a frase, imaginar a cena como ela aconteceria ou aconteceu e representar a cena em ordem cronológica. O próximo recurso do idioma tem a ver com as perguntas. Todo idioma, nós precisamos ter uma forma de perguntar algo para alguém. Na língua portuguesa, nós perguntamos assim: por que você estuda a Bíblia? Eu começo com a gente. Por quê? Por que você estuda a Bíblia? Como você estuda a Bíblia? Então eu começo com a pergunta: por quê? Como? Agora, na língua de sinais é diferente, é o inverso. Primeiro nós desenhamos a cena e depois perguntamos o que queremos sobre aquela cena. Por exemplo, esse é um sinal de porquê. Então, representei você, fiz você estudando a Bíblia. Aí pergunto, por quê? Então sempre o agente da pergunta vem no final. Como? Então você, uma Bíblia, fiz você estudando a Bíblia, pergunto. É muito importante também a expressão, não é? Então, se eu fizer assim, não significa nada esse sinal. Precisa da pergunta. Ok? Então, sempre quando formos perguntar alguma coisa, nós devemos fazer a cena, desenhar a cena e aí perguntar o que queremos sobre essa cena. Agora, para finalizar, vou ensinar alguns sinais bem básicos. Se você encontrar um surdo, o que você poderia fazer? Primeiramente, perguntar se está tudo bem. Você está bem? Então, como seria essa pergunta em sinais? Você faz com a mão assim, perto
da boca, né, um pouquinho distante assim. E aí ele pergunta, faz uma cara de interrogação. Então abre a mão assim. Então, pode ser com um sorriso e pergunta ao mesmo tempo. Como seria a resposta? Então, na afirmativa agora. Então, tudo bem? Bem. Ou apenas, sim, está bem, né? Também posso perguntar se a saúde dele está boa. Então, saúde seria a mão fica assim, olha, dessa forma. Eu bato uma vez aqui e encosto uma vez aqui. Então, sinal de saúde. Aí eu pergunto para ele, sinal de ok, né? Algo bom. A resposta pode ser ou apenas, ou tá mal, saúde tá mal, né? Então, mais ou menos. Essas podem ser as respostas possíveis. Também, se eu quiser perguntar o nome da pessoa, basta fazer isso. Veja, olha, mão assim, ó. Cara de pergunta. Se eu quiser responder o meu nome, eu posso fazer assim, falando, ó, o meu nome, soletrado meu nome. Se eu quiser perguntar o sinal do surdo, todo surdo possui um sinal que o representa. Ele não fica soletrando o nome dele. Ele cria um sinal que representa ele. Como eu pergunto isso? Veja, a mão fica assim, olha, é um A, como se fosse um A. Começa aqui, a mão aqui assim, faz uma pequena volta e termina apontando para onde eu quero que o sinal seja explicado. Então, se a pessoa está ali, eu pergunto assim. Então, eu estou perguntando o sinal dela. Se eu quiser saber o sinal de outra pessoa, vamos dizer que tem uma pessoa ali. Eu estou conversando com ela ali. Eu faço assim para ela. Ó. Qual o sinal daquela pessoa? Se eu quiser perguntar o meu sinal para ele, aponto para mim. Então, qual o sinal? Vai fazer o sinal dele. Se eu quiser falar o meu sinal é, então eu faço. E faço o meu sinal, por exemplo, que é esse. Entenderam? Sinais bem básicos.